Tem uma dor que ninguém vê. Não porque ela não existe, mas porque você aprendeu muito cedo que ninguém ia parar para perguntar. Então você foi guardando, foi engolindo, foi respondendo "tô bem" quando não tava. E aos poucos você foi desaparecendo. Não do mundo, mas de dentro de si mesmo. Você tá no meio de pessoas e se sente só. Você fala e parece que ninguém ouviu de verdade. Você sorri e parece que ninguém notou o quanto aquele sorriso custou. Você carrega um peso enorme e por fora tudo parece normal. Isso tem nome. Chama invisibilidade emocional. E ela não dói menos do que qualquer outra dor. Ela dói diferente, porque ela é silenciosa. E o silêncio cansa de um jeito que nenhuma palavra consegue explicar direito. O problema não é só se sentir invisível para os outros. O problema maior é quando você começa a se tornar invisível para si mesmo. Você para de notar o que sente, para de levar a sério o que precisa. Começa a achar que suas emoções são exagero, que sua dor não é tão grave assim, que outras pessoas têm problemas maiores e você não tem direito de estar mal. Você vai diminuindo, vai ocupando menos espaço, vai pedindo desculpa por existir de um jeito que incomoda. E um dia, você olha no espelho e não sabe mais muito bem quem é a pessoa que tá te olhando de volta. Existe uma história de uma menina que cresceu numa casa barulhenta. Não barulhenta de festa, barulhenta de problema, de tensão, de adulto com dor que não sabia lidar com a própria dor, e menos ainda com a dela. Então ela aprendeu a ser pequena. Aprendeu que quando ela sumia no quarto, as coisas ficavam mais fáceis. Que quando ela não pedia nada, ninguém ficava irritado. Que quando ela guardava o que sentia, a casa respirava melhor. Ela foi crescendo assim, pequena, silenciosa, esperta em não incomodar. Quando adulta, ela entrou em relacionamentos onde ficava em segundo plano e achava que era normal. Trabalhou em lugares onde sua opinião nunca era ouvida e achou que era assim mesmo. Teve amigos que só apareciam quando precisavam dela e ela estava lá, sempre, porque tinha medo de que se ela precisasse, ninguém fosse aparecer. Ela não era invisível porque as pessoas eram cruéis. Ela era invisível porque tinha aprendido, desde pequena, que era mais seguro assim. Se esse tipo de história faz sentido para você, se inscreve no Renova. Ainda tem muita coisa aqui que pode virar uma chave dentro de você. É isso que a invisibilidade emocional faz com a gente. Ela não chega de fora como um ataque. Ela se instala por dentro, devagar, como uma crença. A crença de que você não merece ser visto, de que suas emoções são inconvenientes, de que pedir é fraqueza, de que depender é perigoso. E então, você constrói uma versão de si mesmo que funciona para o mundo, mas que está morrendo por dentro. Você vira bom em cuidar dos outros e péssimo em cuidar de si. Vira referência para todo mundo e não tem ninguém para ligar quando você está no chão. Vira forte na aparência e completamente esgotado na essência. E ninguém percebe, porque você ficou bom demais em esconder. Mas aqui tá o ponto que muda tudo. Ninguém vai te enxergar antes de você se enxergar. Não é crueldade do mundo, é que você aprendeu a se apagar e as pessoas acreditaram no apagamento. Você ensinou ao mundo como te tratar e o mundo apenas obedeceu. A virada não começa quando alguém finalmente te vê. A virada começa quando você para, olha pra dentro e decide que o que você sente importa. Que a sua dor não precisa de comparação para ser real. Que você não precisa ser útil para merecer presença. Que você pode ocupar espaço sem pedir licença. Isso não é arrogância. Isso é cura. Ser visto começa por dentro. Sempre. A menina da história, ela não sarou de vez. Ninguém sara de vez. Mas ela teve um dia em que parou no meio de uma conversa, olhou para outra pessoa e disse: "Na verdade, eu não concordo com isso." Uma frase simples, pequena, que para a maioria das pessoas não significaria nada.
Para ela, foi um ato de coragem enorme. Foi a primeira vez em muito tempo que ela escolheu ser vista, mesmo com medo de incomodar. E o mundo não desabou. As pessoas não foram embora. A conversa continuou. E ela percebeu que tinha passado anos se escondendo de um perigo que não era tão grande quanto parecia. Talvez você também esteja fazendo isso. Talvez você também esteja carregando uma proteção que virou uma prisão. Você não precisa continuar invisível. Você pode voltar. Se esse vídeo falou com você, escreve aqui nos comentários. Às vezes, nomear a dor já é o começo da cura.